através do Aranhaverso, saiu nas mídias digitais e junto com ele várias novas promessas para além do Aranhaverso. O terceiro filme dessa trilogia, que aliás, quando é que vai chegar? Uma coisa é certeza, nós estávamos muito errados sobre uma coisa e isso estava na nossa cara o tempo todo. Tem a ver com o Prowler, mas vamos falar também sobre o Aranha Punk aqui e o que ele estava fazendo durante o filme, além dos planos da produção para essa franquia. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e antes da gente mergulhar em Além do Aranhaverso, vai ser esse mesmo o título em português? Vamos ter que descobrir. Aranhaverso 3, vamos chamar de Aranhaverso 3. Vale dizer que acabou de ser confirmado pela Variety que a Sydney Sweeney irá interpretar a Julia Carpenter, ou seja, a Mulher-Aranha, no filme da Madame Teia. Pra quem acompanha aqui o canal, isso aí é água molhada, sabe? Essa notícia aí a gente já sabia há um tempão através de várias fontes diferentes que eu trouxe aqui pro canal. Mas tem várias coisas interessantes aí. Primeiro, a Variety carimbando isso. Variety, assim, veículo extremamente confiável. É basicamente uma oficialização do que antes era apenas suposto vazamento, rumor. E a própria atriz deu respostas na entrevista sobre o que ela espera da personagem. Por exemplo, ela foi perguntada se espera que a personagem dela vai ter um papel maior no universo cinematográfico da Marvel no futuro. E ela diz que sim. Ao mesmo tempo que quando perguntada se existem planos para um filme próprio da Mulher-Aranha no futuro, ela só deu de ombros. Então isso tudo é muito interessante. Vale lembrar que esse universo cinematográfico derivado do Homem-Aranha da Sony não é exatamente o universo cinematográfico da Marvel, é mais como se fosse um multiverso da Marvel, já que existem conexões, mas é uma linha do tempo diferente. Então é insano também pensar como os próprios atores podem não ter certeza de em que universo a história em que eles estão trabalhando se passa. Isso é inclusive recorrente, viu? O Matt Smith, que interpretou o vilão lá em Morbius, o nome é parecido. Ele comentou em uma entrevista que pediu a opinião da atriz que faz a Nebulosa sobre entrar no universo cinematográfico da Marvel, assim que ele recebeu o convite para ser o vilão do Morbius. Só que, como a gente sabe, Morbius é um filme da Sony, no universo do Homem-Aranha, não é necessariamente no universo cinematográfico da Marvel. Tem aquelas conexões de multiverso e só. Ou seja, parece que a Sony fica, fazendo uma capoeira assim com os atores para fazer eles terem certeza que estão dentro do universo cinematográfico da Marvel, quando na verdade estão quase assim, estão no universo alternativo da Marvel. E daí, se ouvindo essa história, você por acaso ficou na dúvida, por que que o ator que fez o vilão do Morbius pediu um conselho da atriz que faz a Nebulosa? Bom, é porque os dois trabalharam juntos por muitos anos na série Doctor Who. Tá aí por quê. Mas vamos falar de Aranhaverso, que é bom, que também é da Sony, e aí é o setor que a Sony tá acertando disparado. O filme saiu recentemente para compra e aluguel em plataformas digitais, e eu assisti ele de novo naquela famosa câmera lenta, né, pausando para ver os detalhes. E houveram dois trechos que me chamaram muito a atenção, fiz até um vídeo curto sobre isso. Se você não acompanha meus vídeos curtos, vai lá, me acompanha @Miguel Loquia no TikTok, no Instagram. Adoraria ter a sua companhia por lá também. E se você não faz parte da família Loquia, dá uma jogada de teia aqui no botão de se inscrever, Se torne um Loquia para fazer parte dessa conversa nos próximos vídeos também. Adoraria ter você aqui com a gente. E se já é um Loquia, beijo lá. Meu muito obrigado pela sua companhia de sempre, mas enfim. Primeira coisa que me chamou muita atenção foi a ceninha onde o Mancha expande o seu poder no universo do Homem-Aranha indiano. Ali, o Miles tem uma visão do que poderia ser o futuro dele. E nós vemos o pai do Miles, capitão da polícia, indo resgatar uma criança indefesa, ao mesmo tempo que rola uma substituição rápida ali de imagens, colocando o capitão indiano naquele mesmo lugar. Das primeiras vezes que eu vi esse filme, eu pensei, é apenas o filme fazendo um paralelo entre dois capitães em duas realidades diferentes. Porém, isso pode significar algo além, até um prenúncio para algo que vai acontecer no próximo filme. Aquela cena que aconteceu com um capitão na realidade do Homem-Aranha indiano, pode ser exatamente o que vai acontecer com o pai do Miles no terceiro filme. Nós sabemos que o Mancha foi para lá querendo assassinar a família do Miles, destruir tudo. Porém, pode ser que o pai dele acabe entrando em perigo, quase se sacrificando até, não por causa do Mancha diretamente, mas sim para salvar uma criança também. E isso vai acontecer a não ser que ele seja salvo por um Homem-Aranha a tempo.
do mesmo jeito que aconteceu em Mumbattan. Agora, uma outra grande pista para o terceiro filme está no próprio Punk Aranha. No momento que o Miles se rebela contra a Sociedade Aranha, o Punk pede demissão daquele lugar, arranca o relógio dimensional que ele estava usando e joga fora quando passa pelo portal. Então, se ele jogou o relógio dele fora, como é que ele deu um relógio para abrir portais para Gwen Stacy lá na realidade dela? E podemos ir mais longe. Se ele deixou um relógio de abrir portais lá para Gwen Stacy na realidade dela, significa que ele precisava de pelo menos 2. Um para ele viajar e aquele lá que ele deixou para ela. Portanto, como é que ele pode ter conseguido esses outros 2 relógios aí, já que o que ele tinha jogou fora? A resposta está no próprio filme. A hora que o Punk Aranha tá chegando na Sociedade Aranha com os outros, ele começa a roubar várias peças, várias coisas dali. Algo que inclusive vai deixando um pessoal meio irritado. Portanto, ele, o Robbie Brown, pode simplesmente ter pego peças o suficiente para construir um novo relógio. Ou até roubado um relógio pronto, já que ele precisou de 2. Isso justifica até o relógio que ele deixou para Gwen Stacy ser todo personalizado e totalmente diferente daqueles relógios padrões da Sociedade Aranha. E a grande questão que fica é, se ele foi capaz de roubar tecnologia da Sociedade Aranha, assim, embaixo do nariz deles, e ainda manufaturar, possivelmente um novo relógio, que outras tecnologias, que outras geringonças ele não pode ter desenvolvido a partir das coisas que ele roubou lá da Sociedade Aranha? Nós vimos que no final de Através do Aranhaverso, a Gwen Stacy montou a sua própria equipezinha. Essa equipe, para resgatar o Miles, pode ser o início de uma nova Sociedade Aranha, com princípios e uma tecnologia totalmente anarquista que foi desenvolvida pelo próprio Robbie Brown. Possivelmente com a ajuda de outros personagens, nada impede que ele não tenha trabalhado sozinho. Outra dúvida que havia sobre o terceiro filme é a possibilidade dos atores em live action aparecerem, tipo Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire. Eles apareceram em cenas no segundo filme e ainda não temos confirmações se eles apareceriam em live action mesmo em um terceiro. Rolou até teorias e especulações que eles poderiam aparecer e serem convertidos em animação, caso surgissem em Aranhaverso 3 para ajudar o Miles ou a Gwen, enfim. Porém, em Através do Aranhaverso, nós já tivemos aquele Prowler, que foi totalmente em live action, ou seja, o ator estava ali. E foi confirmado através de artes conceituais que aquele foi desenvolvido para ser, de fato, o mesmo Gatuno, ou melhor, o mesmo Miles Davis que apareceu em Homem-Aranha de Volta ao Lar, que teria se tornado o Gatuno do universo cinematográfico da Marvel. Isso confirma, de certa forma, que se algum personagem do universo cinematográfico da Marvel aparecer nessa animação, vai aparecer como os atores reais e não como desenho animado. Tipo um efeito Space Jam mesmo. E isso vai ser insano. Agora as coisas ficam interessantes, porque também saiu uma cena inédita, que pode ser aproveitada no terceiro filme. Ela foi publicada por Ken Powers no Twitter, um artista que já trabalhou em várias animações, inclusive em Aranhaverso, e mostra um teste de animação que eles fizeram com o Miles da Terra 42. Eles chamam nesse teste de animação o Miles da Terra 42 de Miles G, ou Miles G. Ele ainda explica no tweet que esse vídeo explora como o Miles teria sido treinado pelo tio Aaron antes do que foi mostrado em Através do Aranhaverso. Então aí seria uma cena de origem do Miles G, o Miles da Terra 42, que eles chamavam originalmente lá nos bastidores de Wiles, em vez de Miles. O que é muito curioso, porque Wiles é tipo W no lugar de M, e W é M de cabeça para baixo. Então é uma forma muito criativa de batizar esse Miles invertido. O que é curioso é que esse teste de animação foi feito em 2020. Ou seja, ele é bem do início da produção. O primeiro filme do Aranhaverso saiu em 2019 e o segundo, Através do Aranhaverso, saiu agora em 2023. Então deve ter sido uma das primeiras coisas animadas que eles fizeram lá nos bastidores. Então talvez eles nem tivessem certeza do que iria ou não iria entrar no filme. Porém, como isso foi feito aí, nada exclui a possibilidade de que essa cena possa ser retrabalhada para um terceiro filme, como uma cena de flashback, explicando as origens desse Miles aí. Até porque esse vídeo mostra coisas muito importantes que desmentem
algumas das nossas crenças do final de Através do Aranhaverso. Pelo que apareceu no final do filme, o que deu a entender? Que o Miles Morales Gatuno era um baita vilão. E aí o Miles Homem-Aranha, ao encontrar com ele, provavelmente vai ter um embate ali no terceiro filme, eles vão virar inimigos. Entretanto, nessa cena aí, que é o treinamento do Miles, vamos chamar assim, nós vemos ele sendo uma espécie de Robin Hood, porque ele tá tirando os suplementos médicos e levando até o hospital, onde a mãe dele é enfermeira. Basicamente roubando de quem tem muito, que na realidade dele provavelmente é um sindicato do crime, talvez o rei do crime ou até sexteto sinistro, e levando para quem precisa. Em outras palavras, o Miles Gatuno não é um vilão, é um vigilante. Sem contar que mesmo sem ter sido mordido por uma aranha radioativa, que não existe no universo 42, inclusive por isso que não existe Homem-Aranha naquela Nova York, esse Miles e o Gatuno têm uns movimentos que são muito similares ao Homem-Aranha, jogando cabos, se pendurando, se jogando por entre os prédios. Com isso em mente, pode ser revelado que o Miles Gatuno acabou sendo muito mais parecido com o Miles Aranha do que a gente imaginava. Inclusive, em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, o Ken Powers, que também foi co-diretor de Através do Aranhaverso, falou sobre o Miles Morales Gatuno que nós não devemos julgar um livro pela capa e esse personagem ainda tem muito a ser revelado, que é um personagem muito interessante. E além do mais, em uma das páginas do livro de artes conceituais oficial de Através do Aranhaverso, tem um textozinho que diz o seguinte, que aquela versão do Miles Morales não tem nenhum superpoder porque não foi mordido por uma aranha radioativa, mas se tornou um vigilante sob a tutela do tio Aaron, como o Gatuno. Repetindo, não um vilão, mas um vigilante. Então, no fim das contas, o Miles G vai acabar sendo muito mais parceiro do Miles Aranha do que um inimigo. Mas eu espero muito que role aquela ceninha onde os dois lutam entre si, sabe? Antes de descobrirem que podem trabalhar em conjunto. Além do Aranhaverso, o Aranhaverso 3 está sem data definida porque foi tirado do calendário de estreias da Sony. Estava inicialmente planejado para sair ano que vem, mas aquela coisa agora, vamos ter que esperar indefinidamente. Só que o importante é que saia uma obra-prima. E aí a gente vai ficar feliz. Eu tô segurando a ansiedade. Comenta aí o que você achou disso tudo. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.